Prazer de poder se envolver no reino do Senhor. Nesta noite nós estamos aqui conduzidos pela graça do nosso Deus e nós podemos dizer com muita alegria o que disse o salmista no Salmo 122, no versículo 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está alegre? Então vamos falar juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Santo Evangelho que escreveu Lucas, o médico amado, capítulo 5, a partir do versículo 12. Esse é o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nesta noite tão especial. Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 5, verso 12 em diante. Assim nos ensina a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem coberto de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. E vamos ler o verso 17, todo mundo juntos? Já que está sendo projetado aqui. Não, perdão. Pode manter então esse texto aqui mesmo, né? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que foi lida e agora será explicada. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui guiados por ti. E se aqui chegamos, ó Deus, isso é fruto do teu amor e da tua graça para conosco. Nós cremos que quando a tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Usa a minha vida, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. Ó Pai, nós te adoramos e te agradecemos por esse grande privilégio, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, há momentos em nossas vidas que enfrentamos determinadas situações que chegamos a dizer, ou Deus faz um milagre, ou nós estamos completamente perdidos. Há momentos em que os nossos recursos emocionais, recursos espirituais se acabam. Há momentos em nossas vidas que mesmo com todo conhecimento, não obtemos esperança para a nossa história. Há momentos que entendemos que chegamos no fim da linha, literalmente no fundo do poço. E a pergunta que surge em nossas mentes é, será que ainda há esperança para a nossa vida? Aqui está uma narrativa do Dr. Lucas, chamado de médico amado. Isso ocorreu no início do primeiro século da história do cristianismo, entre os anos 39 e 40 da era cristã, mais ou menos. E é interessante que este relato de Lucas, ele também é registrado nos 3 livros chamados de sinóticos. E quando nós falamos da palavra sinóticos, nós usamos a expressão sinópticos, ou seja, o mesmo ponto de vista. E esses livros sinóticos narraram essa história, que são chamados no Novo Testamento os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque João não faz parte dos livros sinóticos. E se você olhar em Mateus, capítulo 8, verso 1, fala dessa história. Marcos, capítulo 1, verso 40, também fala dessa história. E Lucas 5, a partir do verso 12, que nós acabamos de ler. Mas o que me chama a atenção, que apenas Mateus colocou este milagre dentro da geografia e do tempo certo. Porque em Mateus 8, verso 1, nos informa que esse milagre, ele aconteceu imediatamente após Jesus descer do monte, onde ele acabara de pregar, o famoso Sermão do Monte.
Sermão este poderoso, o sermão das bem-aventuranças. E ao descer, ele operou um grande milagre para autenticar a sua autoridade diante do sermão recém-pregado. E muito provavelmente Jesus deveria ter estado ali em Cafarnaum ou numa daquelas cidades que estavam próximas ao mar da Galileia. E na verdade, este monte onde Jesus proferiu o sermão das bem-aventuranças ficava exatamente ali, próximo ao mar da Galileia. E o que me chama a atenção ainda é que o Dr. Lucas é o único que descreveu minuciosamente a enfermidade deste leproso. Porque se você observou no texto que nós lemos, ele afirmou que esse leproso estava coberto de lepra. E isso nos revela que a lepra estava no seu estágio mais avançado. Ou seja, este homem estava caminhando para a morte. Há poucos dias ele iria morrer. E agora então ele se aproxima de Jesus e ele vê em Jesus uma única esperança. E o que é interessante ainda, que o Evangelho de Marcos diz que ele, ao se aproximar de Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Mas quando você olha Mateus diz que ele vai, se prostra e adora a Jesus. E a sua fala foi essa: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. E no Evangelho de Marcos, é nos informado que Jesus estava cheio de compaixão e tocou e disse: eu quero, fique limpo. E o texto deixa muito claro: e imediatamente ele ficou limpo. Meus irmãos, é interessante que Jesus deu uma ordem para não contar nada a ninguém. Depois que ele ficou curado, Jesus falou: olha, vá, procura o sacerdote para oferecer um sacrifício que está na lei de Moisés, que você somente assim poderá ter a liberação para voltar para a vida normal que você tinha antes. Mas Jesus fala para ele: não conte nada a ninguém. Isso tudo tem lições importantes para a nossa vida e para a nossa trajetória cristã. E aí eu pergunto, quais são as lições que poderemos tirar desse texto, diante deste milagre realizado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E eu quero pensar com os irmãos nesse tema nessa noite: como crer no milagre de Jesus, mesmo quando não temos mais esperança. Vamos falar juntos? Como crer no milagre de Jesus, mesmo quando não temos mais esperança. 3 lições básicas para entendermos tudo isso que está escrito nesse texto. A primeira lição que nós podemos aprender aqui é que podemos sim crer no milagre de Jesus quando não tivermos esperança, porque só Jesus tem poder para agir além do limite humano. Vamos falar juntos? Só Jesus tem poder para agir além do limite humano. Veja comigo o versículo 12 mais uma vez. Diz o seguinte: e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem coberto de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Irmãos, eu acho incrível que quando você lê o livro de Lucas e quando você lê o Atos dos Apóstolos, você vai ver que Lucas ele era muito detalhista. Lucas, como médico, ele procurou fazer uma colocação mais minuciosa de todos os fatos. E aqui, Lucas se utiliza do grego mais polido do Novo Testamento, porque o Novo Testamento inteiro foi escrito no grego koiné. E o grego koiné é como se fosse na língua portuguesa aquela fala mais melhor de bom. A gente somos inúteis. Este é o grego koiné, que foi escrito no Novo Testamento inteiro. Mas os escritos de Lucas não. Talvez por ele ser um médico, naquela época, ele utilizou palavras polidas e usou o grego ático, que é o grego mais polido que tinha para aquele momento. E o que me chama a atenção é que até o apóstolo Paulo, com todo o conhecimento, ele preferiu se utilizar do grego koiné para atingir a massa, para que as pessoas pudessem entender a mensagem do Evangelho. E aqui o Dr. Lucas, ele usa uma expressão grega que é a palavra pleres. E pleres significa estar cheio. Pleres significa estar completamente tomado. Pleres significa estar coberto da cabeça aos pés. Então, meus irmãos,
quando a gente olha esse texto, então é nítido ver que Lucas determinou aqui uma palavra para expressar como estava aquele leproso. Não tinha uma parte sã naquele homem, da cabeça aos pés. Ele estava completamente coberto de lepra. E o que me chama a atenção, que a lepra é uma doença progressiva. E havia naquela época, pelo menos cerca de 72 formas curáveis e incuráveis de lepra. E sabe o que chama mais atenção ainda? Que a palavra lepra significa descascar. É uma espécie de alergia de pele que vai dando. E essa doença começa a deixar a pessoa deformada. A carne começa a apodrecer. Os centros nervosos vão sendo afetados. A pessoa fica em estado de decomposição em vida, um verdadeiro zumbi. É por isso, meus irmãos, que quando uma pessoa era descoberta com lepra, o sacerdote era quem dava o diagnóstico. E assim, aquela pessoa era retirada imediatamente do convívio familiar. Aquela pessoa era tirada da sociedade em que ela vivia. E ela era levada às pressas para um leprosário. E, meus irmãos, quando um leproso, que o melhor que tivesse, saísse do leprosário, ele tinha que usar um sino no pescoço. E ele tinha que ficar pelo menos a 30 metros de distância, e balançando o sino dizendo, e gritando, o imundo chegando. Assim era a vida de um leproso, quando acabava a comida no leprosário, e o melhorzinho era o que saía de lá. Às vezes, muitos dos leprosos eram jogados em caverna para ficar ali até a morte, e passavam o resto dos seus dias nesse estágio progressivo da doença, apodrecendo, vivo ainda. Por isso que o médico Lucas afirmou que este homem estava no estágio mais avançado da doença. Porque para ele estar coberto da doença, é porque ele já estava prestes a morrer. Provavelmente deformado, com a carne apodrecida, provavelmente envolto em trapos, porque a sua carne já estava se misturando com os trapos que estavam no corpo dele, ou seja, a carne apodrecendo, trapos grudando, assim estava a vida deste homem. Então era um homem mal cheiroso, era um homem que estava em decomposição. Essa era a situação deste homem quando se aproximou de Jesus Cristo. Ele não poderia ter estado ali. E o que é interessante ainda observar, que a lepra era uma das doenças naquela época muito comum, mas que simbolizava a ira de Deus. Pelo menos a Bíblia registra 3 casos de lepra, que foi resultado da ira de Deus diante da rebelião de certas pessoas. Se os irmãos se lembram, lá em Números capítulo 12, verso 10, tem um registro da rebelião de Miriam, irmã de Moisés. Ela se rebelou contra Deus e ela ficou leprosa. Nós temos também o caso da mentira daquele homem chamado Geazi, o seminarista de Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 27. Ele queria pegar o dinheiro de Naamã, e ele acabou usando de mentira, e toda a lepra de Naamã passou para aquele seminarista. O outro foi por causa do seu orgulho, o caso do rei Uzias, muito amigo do profeta Isaías. E vocês encontram isso em 2 Crônicas, capítulo 26. Mas é bom ressaltar ainda, meus irmãos, que a lepra tinha uma conexão muito próxima ao pecado. A lepra, meus irmãos, é mais profunda do que a pele. Diz lá em Levítico capítulo 13, versículo 3. E quando você compara com o pecado é algo profundo também, que vem para destruir a nossa vida. Quando você olha para a lepra traz separação, porque a pessoa tem que viver agora isolada da sociedade. E o pecado, ele separa o ser humano de Deus, como diz Isaías 59, versículo 2. A lepra, ela insensibiliza o corpo humano. É por isso que uma pessoa, quando descobre a lepra, ela simplesmente vê que a água quente está batendo em certa parte do corpo e ela não sente dor. Então ela começa a ver, puxa vida, a água está quente, eu não senti. Isso é sinal de que há alguma coisa errada. E o pecado também torna as pessoas insensíveis diante de Deus. A lepra, ela deixa marcas, deformações pelo corpo. E o pecado deixa deformações no caráter do ser humano. A lepra contamina, e o pecado também contamina. Porque se você andar com pessoas que têm vida errada, você vai acabar se contaminando com elas. O que diz lá em 1 Coríntios 15, 33? As más companhias corrompem os bons costumes. Foi daí que tiraram aquela palavra popular. Me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és.
Então, meus irmãos, o pecado também contamina, assim como a lepra contamina. Mas a lepra também deixa a pessoa impura, e o pecado também deixa a pessoa impura. A lepra mata, e o salário do pecado é a morte. Portanto, meus queridos irmãos, para este homem não havia esperança. Ele já estava sendo condenado pelos próprios irmãos judeus como amaldiçoado, porque ele tinha algum pecado para estar com a lepra, porque para eles a ira de Deus caiu sobre a vida dele. A medicina já tinha dado atestado de óbito, aquele atestado de óbito que é assinado sem data. Olha, você vai morrer, só aguarde, está aqui seu atestado de óbito. Era isso que a medicina tinha dito para ele. É por isso que ele compreendeu que a sua única esperança seria encontrar-se com Jesus. E ele foi, mesmo contra a lei, mesmo contra a regra, ele foi de uma forma humilde e desesperadora, porque ele se lança aos pés de Jesus. E ele foi sem fazer exigências. Ele foi exaltando Jesus, ele foi adorando Jesus, ele foi com uma atitude de um verdadeiro adorador, reconhecendo que Jesus era a sua única esperança, porque ele já estava além do limite, não podia passar daquilo, mas Jesus podia ir muito mais além do que ele podia imaginar. Meus irmãos, Cristo, ele é aquele que tem poder, Cristo é aquele que trabalha no sobrenatural, e ele age da maneira que quer, quando quer, para a honra e para a glória do nome dele. Por isso podemos dizer, louvado seja o nome do Senhor. E como uma convicção de que Jesus poderia resolver o seu problema, na mesma hora que ele então tenta olhar para Jesus, ali prostrado, ele fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes me fazer ficar limpo. Irmãos, isso me faz crer que nós precisamos ter a mesma atitude desse desesperançado homem, de nos lançar aos pés daquele que sabe dos nossos limites. Nós temos que entender, meus irmãos, que os nossos problemas têm sempre uma origem com o pecado. Porque o pecado em nossas vidas é pior do que a lepra. Porque a lepra mata o corpo, mas o pecado, além de matar o corpo, destrói a nossa alma. É por isso que nós precisamos urgentemente nos lançar aos pés de Jesus e reconhecer que só Ele tem todo o poder no céu e na terra para nos ajudar. A gente está no limite e Jesus nos leva muito além, porque Ele tem todo o poder. Essa foi a primeira lição. Este homem correu para a pessoa certa, Jesus Cristo. A segunda lição que eu vejo aqui, que nós podemos crer no milagre de Jesus, mesmo quando não tivermos esperança, porque Jesus, além de ter poder, Ele tem amor suficiente para mudar o quadro trágico do ser humano. Jesus tem amor suficiente para mudar o quadro trágico do ser humano. Veja comigo que coisa linda e poderosa está escrito no versículo 13. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo o quê? Eu quero, seja limpo. E logo, a lepra desapareceu. Irmãos, é curioso, um leproso jamais poderia ser tocado. Jamais. Aliás, não é nem para ele estar ali dentro da lei, era para ele estar dentro do leprosário. Porque se um puro tocasse no leproso, o puro se tornaria impuro. Mas pense comigo, Jesus sendo puro, tocou o impuro e não ficou impuro, mas tornou o impuro puro. Deu para entender? Vou repetir. Jesus sendo puro, vamos repetir? Jesus sendo puro, tocou o impuro e não ficou impuro, mas tornou o impuro puro. Ou seja, Jesus mudou o quadro daquele homem. Jesus reverteu a situação desse homem com o seu poder, mas principalmente com o seu grande amor. E sabe o que é interessante? Que o Evangelho de Marcos nos informa que Jesus tomou duas atitudes aqui. Primeiro, ele se compadeceu daquele homem, e isso Marcos registra. Segundo, que ele tocou naquele homem. Só que a grande questão aqui é, por que Jesus tocou neste homem intocável? Por quê? Porque Jesus não curou este homem à distância, como ele curou aqueles outros 10 leprosos, onde apenas um voltou para agradecer, lembra? E esse um era o quê? Samaritano. Por que Jesus não fez o mesmo que ele tinha feito com aqueles 10? Por quê? Sabe o que Jesus me ensina aqui? Que Ele não só é capaz de curar nossas enfermidades, mas principalmente de se compadecer de nós e cuidar do nosso emocional abalado.
Jesus sente a nossa dor. Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe o que tem tirado a sua paz. Ele se identifica conosco diante do nosso sofrimento. Por isso que Jesus é o Emanuel, porque Emanuel significa Deus sempre conosco. Glória seja dado ao nome de Jesus. Ele deu um passo a mais em nossa direção, para que eu e você, que estávamos apodrecidos em nossos pecados, pudéssemos ter cura, restauração e salvação. Por isso que para Jesus, eu, você, um leproso, qualquer pessoa, tem muito valor. Para Jesus, nós podemos nos tornar puros diante da nossa impureza, porque Ele é puro, e o puro tocando no impuro, o impuro se torna puro. E aí nós vamos ser santos, porque o Senhor Jesus nos santificará pelo seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, sabe o que mais me chama a atenção aqui nesse texto? É que a palavra tocar aqui na língua grega não é simplesmente encostar a mão como um toque de campainha. Imagine você encontrar uma pessoa bêbada, vomitada, uma pessoa que está sem tomar banho por muito tempo. E aí você chega, meu amigo, Deus abençoe, vou fazer uma oração por você, né? Oh, Deus abençoe esse cidadão aqui. Você já está mais para cá do que para lá. E só encostando a ponta do seu dedo. Não é este o sentido da palavra tocar aqui no grego. Porque muitas vezes tem pessoas que tocam, mas com toque de repulsa. Porque a pessoa está muito fedida, doente. Você encosta rapidamente, vou orar por você, tá bom? Deus abençoe, pega álcool, passa aqui na mão. Oh Deus, aí ora pelaquela pessoa. Não foi isso. Sabe o que é incrível? É que o doutor Lucas usou aqui nesse verso 13, a palavra grega repsato. Você não precisa guardar esse nome, mas repsato significa abraçar. Repsato significa se envolver. Repsato significa tocar intimamente. Isso já não muda um pouco o que diz o texto. Jesus não só tocou naquele homem, porque a expressão aqui, que quando ele viu aquele homem completamente coberto de lepra, ele abraçou aquele homem. Isso seria uma atitude suicida, de alguém que pudesse lidar com um leproso naquele estado. Jamais alguém poderia encostar no leproso, muito menos abraçá-lo num estágio avançado de decomposição que era desse leproso. Só que Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso. Jesus cuida da gente. Jesus, Ele entende a nossa humanidade. Ele abraçou aquele homem apodrecido, um homem mal cheiroso, um homem com roupas grudadas na carne apodrecida. Ele deu um abraço, e o abraço de Jesus, porque essa é a ideia da palavra repsato, se envolveu com aquele momento de dor física e emocional. Aquele homem viu que aquele Jesus se importava com ele. Ele sabia que ele era intocável, desesperançado, mas Jesus mudou a história da sua vida, porque Jesus não queria curá-lo fisicamente, não só queria curá-lo espiritualmente, mas também curá-lo emocionalmente. Jesus estava curando a autoestima que estava achatada deste homem que era leproso. Jesus estava curando a vida dele diante dos traumas, porque todos apontaram o dedo para aquele homem dizendo: você é um amaldiçoado, por isso você está com lepra. E sabe o que eu acho incrível? Que quando Jesus o abraçou, Jesus responde a pergunta dele dizendo: eu quero, fique limpo totalmente. Meus irmãos, a medicina jamais faria isso com aquele homem. A religião jamais faria isso com aquele homem. Os sacerdotes do templo nunca nem chegariam perto, porque ele tinha que ficar a 30 metros de distância para falar com este homem. E quando eles averiguavam a pessoa, eles ficavam de longe, com pano no rosto, para ver se ele realmente estava curado. E foi nesse momento que Jesus se revela, não como apenas um grande curandeiro, mas como médico dos médicos, como Senhor dos senhores, como aquele que não é só poderoso, mas é grande em amor. Vocês conseguem imaginar o amor de Jesus? Ninguém poderia resolver o problema deste homem. E Jesus nos ensina isso, que enquanto a medicina, a psicologia, a teologia declaram a falência do ser humano, Jesus declara a nossa vitória, porque Ele tem todo o poder, Ele tem todo o amor, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor dessa igreja, Ele é o Senhor da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: eu quero, fique limpo. Meus queridos irmãos, Jesus mudou o quadro trágico da vida deste homem, não só com um pequeno toque, mas com um abraço. E Ele disse: eu quero, eu tenho poder, eu te criei, eu te amo, e fique limpo por completo. Essa foi a segunda lição. Jesus
tem poder e amor. Vamos falar juntos? Jesus tem poder e amor. Mas agora uma última lição, que eu preciso me deter um pouquinho nela para concluir. Nós aprendemos também aqui que podemos crer no milagre de Jesus quando não se tem mais esperança, quando nós entendermos que só Ele é Senhor do sobrenatural. Você crê que Jesus é o Senhor do sobrenatural? Você crê que o seu problema é pequeno diante de Jesus? Que Ele tem todo o poder e que Ele pode todas as coisas? Se você ler comigo a parte B do verso 13, o que diz ali? Depois desse abraço, depois que Ele falou, eu quero, fique limpo. O que aconteceu? E logo a lepra desapareceu dele. Irmãos, a lepra era uma doença tão grave no primeiro século da era cristã, que a cura de um leproso era considerado pelos judeus uma ressurreição. A pessoa dizia, olha, você ressuscitou, você estava morto. Meus irmãos, quando alguém ficava leproso, era como alguém descobrisse hoje que está no estágio avançado do câncer. Olha, você tem poucos dias de vida, o câncer tomou todo o seu corpo. Era humanamente impossível, era uma doença irreversível. Ou seja, a medicina dizia que não era possível ter a cura. A medicina já tinha assinado o atestado de óbito com ele vivo. E o texto nos informa que a cura deste leproso não foi uma semana depois. A cura desse leproso não foi um mês depois. Não. A cura desse leproso não foi um ano depois de tratamento. Não. Aqui diz a palavra logo. Logo é imediatamente. Este homem foi curado com o abraço de Jesus Cristo. É por isso que ele usou a outra expressão aqui para logo. Eu não sei se você tem outra expressão para a palavra logo ou imediatamente. Como está na sua versão? No mesmo instante. Tem outra versão? Aqui está a palavra euteós. Euteós significa algo imediato. Algo que você faz no abrir e fechar de olhos. Agora pense comigo rapidamente aqui. Esse homem estava coberto de lepra. Sim ou não? Ele estava no estágio final da sua doença. Sim ou não? É sinal que ele estava completamente deformado. Certamente, meus irmãos, a cartilagem deste homem do rosto já não existia. O nariz, as orelhas, os lábios, as pontas dos dedos já não existiam. Para o médico falar pleres, dizer que ele estava coberto de lepra, é porque ele já estava totalmente comido pela lepra. Tudo estava contaminado, tudo estava deformado. E o que Jesus fez aqui? Ele fez aquilo que o Criador pode fazer. Ele refez este homem, ele repaginou este homem, ele fez uma cirurgia plástica deste homem, ele devolveu a este homem o seu estado natural. Jesus operou um milagre completo, pleno, cheio de glória. Deus em Cristo Jesus agiu de forma sobrenatural, e ele deu a este homem não só a cura, mas um corpo restituído, restabelecido, e uma alma completa na presença de Deus. Vocês conseguem ver? Tudo isso aconteceu imediatamente. Imagine tudo voltando ao normal. As orelhas, os lábios, o nariz, porque só os dentes estavam aparecendo para ele estar coberto de lepra. E aí quando eu vejo esse texto de Jesus pegar um homem assim, um morto-vivo, abraçá-lo, curá-lo imediatamente, eu começo a me alegrar em saber que esse mesmo Jesus que tocou, que abraçou aquele intocável homem, é o mesmo Jesus que está aqui agora, nesta noite, entre nós e em nós. Louvado seja o Senhor. Sabe, queridos, por pior que seja a situação que você esteja vivendo, por pior que sejam os dramas da sua vida, como estudamos pela manhã sobre os dramas da família de Efraim, por mais que você tenha muitas angústias, muitos traumas, muitos recalques na sua vida, muitas dores, talvez você esteja hoje triste por causa dos seus pecados, talvez você esteja abatido por causa das mazelas da sua vida, das quedas que você teve, do fracasso que você vivenciou. Eu quero dizer para você que você não veio aqui por acaso nessa noite, porque Jesus te trouxe aqui neste lugar para te dizer: eu te amo, eu tenho poder, e somente eu poderia agir no sobrenatural sobre a sua vida. Não amanhã, não daqui a um ano, mas nesse exato momento. Ele tem poder, Ele é Senhor. E você crê que Jesus pode fazer aquilo que você nem pode imaginar agora na sua vida? Ele pode. Ele pode. O problema é que a gente tem aquela mania de dizer: Senhor, eu creio, mas não sei se vai ser agora, né? Se Ele quiser te curar agora, Ele cura. Ele é ou não é o médico dos médicos? Sabe por quê? Porque a última palavra
vem de Jesus. Repita comigo isso. A última palavra vem de Jesus. E sabe por que Ele quer transformar a história da sua vida? Para que você seja um testemunho ambulante de Jesus por onde você andar. E veja comigo o versículo 14, por gentileza. E Jesus então dá uma ordem para aquele homem, que agora é um ex-leproso. E Ele ordenou o quê? A ninguém diga nada, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Irmãos, Jesus deu duas ordens para ele agora, esse ex-leproso. Uma ordem é compreensível, outra ordem nem tanto. Imagine uma pessoa sentenciada à morte, uma pessoa já caindo aos pedaços, uma pessoa já contando os últimos minutos aqui na terra, de repente ela é curada, restabelecida, sobrenaturalmente, milagrosamente. E agora, a pessoa que a curou chega para ele e fala, não conta nada para ninguém. Como não contar? É só as pessoas olharem para ele que ele já nem precisa falar. Ele já vai ser a carta escrita de Cristo. Porque as pessoas, é você mesmo, não pode ser? O que aconteceu? Você está diferente, você voltou ao normal, você está puro. Um milagre aconteceu. Só que esse homem não conseguiu cumprir essa ordem de Jesus. Ele contou para todo mundo, foi uma verdadeira fofoca santa. Ele tinha que falar. Era impossível ele guardar aquilo que o Senhor tinha feito na sua vida. Ele foi um testemunho vivo do poder sobrenatural de Jesus. E o que é curioso, sabe o que é? É que hoje, Jesus fala para mim, fala para você, para ir para este mundo e contar para todo mundo que Ele é o Senhor, que Ele morreu na cruz, que Ele nos deu salvação. E o que acontece com a gente? A gente se cala. Diferente daquele leproso, que saiu falando para todo mundo, que agora é um ex-leproso. E Jesus falou, não fale nada. Para a gente, Jesus fala, fale, não te cales. E a gente se cala. Sabe, irmãos, foi feita uma pesquisa recentemente, numa determinada denominação, e descobriram que 93% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Jesus Cristo. 93%. Não porque não receberam de Jesus uma ordem, porque Jesus deixou essa ordem para nós na grande comissão. E indo, pregue o Evangelho. Mas diante da libertação, diante da restauração, diante da transformação, diante da cura, da salvação, que eu e você recebemos de Jesus, muitas vezes nós temos guardado essa mensagem só para nós. Não temos repartido o pão para quem está com fome. Nós temos o remédio é Jesus, e muitas vezes estamos omitindo este remédio para o mundo. Meus irmãos, este ex-leproso se transformou num grande missionário, mesmo sendo orientado por Jesus. Não fale nada a ninguém. Ele era proibido de falar de Jesus, e mesmo assim ele falou. E por que às vezes nós, que também fomos transformados e recebemos a maior recompensa, o maior presente da nossa história, a salvação da nossa alma, a gente tem tanta dificuldade para falar de Jesus? A segunda questão, que Jesus mandou ele fazer o quê? Vai até o sacerdote. Com que objetivo? Irmãos, Jesus mandou ele ao sacerdote para fazer sacrifícios, como Moisés havia ordenado na lei. Agora eu pergunto, qual o objetivo de Jesus fazer isso? Qual foi? Já não estava curado? Para que de legalismo? Para que procurar um sacerdote? Era só celebrar a vida. Na verdade, Jesus estava protegendo a vida deste homem. Porque se esse homem retornasse lá para o seu local de convívio no passado, sem ter o aval do sacerdote, pode ter certeza que pela lei ele deveria ser apedrejado e morto. Não ia dar nem tempo de ele dizer, gente, eu estou curado. As pessoas iam matá-lo. Não é o leproso que está vindo ali, não queriam nem ver se ele estava curado. As pessoas poderiam olhar para ele com censura, porque o sacerdote dava o diagnóstico, também o aval para a pessoa voltar. Era como se fosse um vigilante sanitário naquela época em Israel. Era como se o sacerdote desse para ele alguma coisa que todo mundo visse, que era o certificado de cura. Não é assim que a pessoa chega, uma vez, uma pessoa falou comigo, pastor, olha o que é isso aqui. Eu fiquei olhando, não estava entendendo nada, a letra de médico é pior do que grego e hebraico. Desculpa os médicos de plantão, né? Não sei se dentista é assim também, né? E eu ali assim, interessante, pastor, é um milagre, mas não estou vendo milagre aqui, me diga aqui. Aqui, pastor, está escrito aqui, está negativo, eu não tenho mais o câncer no estômago. Eu, glória a Deus, não estou entendendo não, mas se você falou, acredito. Aí ele me mostrou
ultrassom, me mostrou a tomografia, tudo direitinho. E de repente, quando eu fui olhando, eu vi que realmente, como estava o estômago, tomado pelo câncer e depois sem nada. Meus irmãos, o sacerdote tinha que dar mais ou menos um papel assim, algo para que a pessoa pudesse chegar. Gente, olha, já fui ao sacerdote, fiz o sacrifício, agora eu tenho garantia, eu posso voltar. Aí sim ele poderia voltar a trabalhar, ele poderia novamente se relacionar com alguém, casar, ou voltar para a sua família, ou seja, entrar na sinagoga, voltar a adorar a Deus junto com seus irmãos. Ou seja, Jesus estava protegendo aquele homem para que ele pudesse ter não só aquela cura, mas uma libertação completa. Meus irmãos, isso aqui é um testemunho de que o milagre de Jesus é verificável, público e real. O milagre de Jesus é verificável, público e é real. E o que Jesus pode fazer em nossas vidas, meus irmãos, não é uma coisa subjetiva, não. O que Jesus faz é algo tangível. O que Jesus faz é algo palpável. O que Jesus faz é algo real, concreto, onde todas as pessoas podem ver e testificar que o milagre realmente aconteceu na nossa vida. Olha o que o médico Lucas vai dizer no versículo 15. A sua fama, porém, se propagava ainda mais. Ou seja, por mais que Jesus falou, não fale para ninguém, todos falavam quem era Jesus, e Jesus se tornava famoso. E diz o que no versículo 15? E ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Em outras palavras, quando Jesus faz uma obra de transformação, quando Jesus cura, quando Jesus trabalha na vida de uma pessoa, aquela pessoa se torna um espelho refletidor da pessoa de Jesus Cristo neste mundo. Irmãos, é impossível alguém que tem um encontro com Jesus não refletir a glória de Jesus. É impossível. As pessoas vão dizer, puxa vida, quem te conhecia não pode imaginar como você é hoje. Quanta mudança, o que aconteceu com você? Você está diferente. Não é assim que as pessoas falam com a gente? Não é assim que muitas vezes você ouviu quando você se converteu? Essa é a reação das pessoas quando elas entram na igreja e conseguem ter um encontro com esse Jesus maravilhoso, esse Jesus sobrenatural, esse Jesus que nos ama profundamente. E essas pessoas, quando entram na igreja, elas saem daqui transformadas, elas saem daqui cheias da graça e da presença de Jesus, e a primeira coisa que elas querem fazer lá fora é dizer, olha, uma coisa eu sei, eu estava perdido, eu estava sem esperança, Jesus veio ao meu encontro, e naquela noite, ali na segunda igreja batista de Petrópolis, Jesus trabalhou no meu coração, transformou a minha vida, e hoje eu sou de verdade uma nova criatura. É um testemunho vivo. As pessoas vão ver, não só te ouvir, o que Jesus está fazendo e fará na sua vida. Eu fico olhando para esse texto, fico pensando, será que nós estamos atraindo as pessoas para ouvirem de Jesus? Ou temos afastados as pessoas para ouvirem sobre Jesus? Será que nós temos sido pedra de passagem ou pedra de tropeço para as pessoas ouvirem sobre Jesus? Que Deus nos ajude, meus irmãos, para que possamos ser pedra de passagem, não pedra de tropeço, para que as pessoas que estão sofridas ao nosso redor possam ver em nós a pessoa e a presença de Jesus Cristo. Mas aí o texto continua para encerrar. No verso 16 diz, ele, porém, ele quem? Jesus, retirava-se para os desertos e ali fazia o quê? Orava. Pergunta os irmãos, por que Jesus fazia isso? Meus irmãos, parece incompreensível de novo para nós, porque Jesus era Deus, o Deus encarnado, o Senhor da glória. Ele era um pregador, ele estava salvando, ele estava pregando pela Galileia o tempo todo, ele era cheio da virtude do Altíssimo. E quando chegou grandes multidões para ouvi-lo, para serem curadas, para serem libertas, Jesus, ele, além de curá-las, transformá-las, mudar a história das suas vidas, Jesus se retirava. E ele se retirava para quê? Para orar, para conversar com Deus. E Jesus ia para os lugares preferidos dele, que era o deserto, porque ali ele orava. Sabe o que eu aprendo com Jesus aqui? Que a nossa relação com Deus é mais importante do que a nossa relação com as pessoas. Ele poderia continuar no meio da população, mas ele preferia sair para conversar com o Pai. Eu e você precisamos ter primeiro intimidade com Deus, para depois tratarmos as pessoas com dignidade ao nosso redor. É por isso que eu sempre tenho dito que quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você se aproximar de Jesus, mais você vai ter intimidade com Deus e capacidade para amar aquelas pessoas nada amáveis. O que Jesus nos ensina aqui, meus irmãos, é que a oração precisa preceder a pregação.
Eu posso pregar, falar algo bonito, maravilhoso, algo que agrade o coração, mas se eu não tiver uma vida de oração antes da pregação, será apenas uma boa oratória, mas não terá a unção do Espírito Santo. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não podemos atender às demandas da multidão se nós não estivermos revestidos do poder de Deus que vem por meio da oração. Tanto é que Lucas vai dizer no verso 17, algumas versões acabam omitindo aqui em casa com o verso 16, diz que o poder do Senhor estava com ele para curar. Você tem isso aí na sua versão? E o poder do Senhor estava com ele para curar. Às vezes falta-nos poder porque falta-nos oração. Às vezes falta-nos poder porque estamos muito ocupados com os nossos ativismos semanais e não paramos para recarregar as baterias da nossa alma. Estamos correndo demais e não estamos mais sentando aos pés do Salvador para buscar o poder nele, para buscar a paciência nele, para buscar o domínio próprio nele, para ver a obra de Deus sendo realizada pela instrumentalidade da nossa vida, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. É por isso, irmãos, que há momentos na nossa vida que nós temos que nos retirar, tirar férias, não só para ir para uma praia, para curtir com a família, mas tirar um tempo para você buscar a Deus em oração. Foi isso que esse ex-leproso fez desde o início da história. Porque lá atrás, o que aconteceu com esse homem? Completamente coberto de lepra, prestes a morrer. Ele se lança aos pés de Jesus e faz o quê? O adorou. Ele pediu com humildade, ele estava quebrantado e contrito. Ele disse: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me limpar. Talvez você entrou aqui nesta noite e você está dizendo o mesmo para o Senhor Jesus: Senhor, faz um milagre na minha vida. Senhor, eu tenho caminhado pelo deserto, eu não vejo saída. E quem sabe você agora está aqui com o coração quebrantado. E você está dizendo: Senhor, eu não tenho mais nenhuma outra saída da minha história. Quero dizer para você que você precisa ter a certeza de que Jesus já se compadeceu de você. Ele já está tocando em você. Ele pode restaurar a sua vida, mas primeiro, Ele quer te perdoar dos seus pecados, se Ele ver em você um coração quebrantado e contrito. Se Ele encontrar isso, Ele pode sim curar você, restaurar você, restituir a sua alegria, fazer tudo novo na sua história. Você consegue entender o tamanho do amor de Jesus por você? O quanto Ele age no sobrenatural para o seu bem, para que você possa desfrutar o melhor de Deus ainda nesta terra. Mas seja sincero, quanto tempo diário temos dedicado a Deus em oração? Se nós tivéssemos que tirar o dízimo do nosso tempo só para orar, quanto tempo por dia nós oramos? Quando nós vamos almoçar com aquela fome, fazemos a famosa oração: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Porque você está com muita pressa, e quando se lembra de orar à noite, você já está dormindo. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele está dizendo a você: é tempo de pisar no freio, é tempo de se retirar para a oração, é tempo de ter intimidade com o Senhor, porque intimidade com Deus vale muito mais do que qualquer manifestação de milagres. Ter intimidade com Deus é algo muito mais importante do que sair pelas ruas pregando o Evangelho, porque quando você tiver intimidade com Deus, você pode pregar até sem palavras, você pregará com a sua vida, com o seu testemunho. Qual milagre você precisa nesta noite? O Senhor está aqui, o mesmo Jesus conhece você, Ele está aqui, e você pode dizer para Ele: Senhor, o Senhor pode, me purifique, transforma a minha história, muda por completo, Senhor, porque eu quero, a partir deste momento, ser alguém que reflita como espelho a glória do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a agradecer a Deus por olhar aquilo que Jesus fez na vida deste homem que era morto-vivo. Talvez a sua doença nesta noite não é uma lepra, mas quem sabe a doença da sua vida é um coração completamente voltado para o materialismo. Talvez você esteja tão preocupado com o dinheiro, preocupado com seus negócios, não que isso seja errado, só que isso tomou o lugar de Jesus na sua vida. Talvez a sua família esteja vivendo a pior fase da história. O seu casamento já está em pedaços. O seu casamento está talvez com lepra, em completa decomposição. Talvez os seus relacionamentos entre pai e filho, filhos e pais, estão completamente destruídos. O Senhor tem poder para mudar a sua história nesta noite.
O Senhor conhece todas as áreas da sua vida. Há áreas que estão manchadas, há áreas que estão destruídas, há áreas que têm sinais de morte. Deus conhece o avanço do mal que está sobre você. E Ele tem poder para dar um basta em tudo isso. A graça dEle é suficiente para nós. Diga para o Senhor: Deus, estenda a Tua mão nesta noite sobre a minha vida. Me perdoe, Senhor. Me cure. Senhor, me salve. Traga restauração, Senhor. Traga ânimo novo no meu coração. Me levante, Senhor, porque eu estou caído, eu estou sem esperança. Diga para o Senhor aquilo que vai no fundo da sua alma. Ele pode te tirar da caverna da morte. Ele pode tirar você deste caminho de desesperança e dar a você a esperança que há no nome de Jesus Cristo. Eu não sei como você entrou aqui, mas Jesus conhece a sua história. E Ele não só está encostando um dedo em você, Ele está te abraçando nessa noite. Ele está dizendo: filho, filha, entrega o teu caminho a mim. Confie em mim, porque o mais eu irei fazer. Pare de lutar tanto. Pare de querer fazer aquilo que só eu posso fazer. Eu quero colocar a sua vida diante desse Jesus que está dizendo isso, porque eu quero orar por você, porque eu creio que Jesus está permitindo você nesta noite vivenciar uma nova história na sua caminhada cristã. Eu convido a igreja a ficar em pé. E eu quero desafiar a você aonde você estiver. Eu não sei como você está. Eu não sei por que caminho você trilhou. Eu não sei quais foram as quedas que você teve, que feriu o coração de Deus. Mas o Senhor sabe. E nessa noite Ele não olha para a lepra que você está tendo. Ele não está olhando para a sua sujeira. Ele não tem nojo de você. Aliás, no reino de Deus não existe lata do lixo. Deus pode recuperar a todos que chegarem diante dEle com o coração quebrantado e contrito. Esta noite é noite da sua restauração. Essa noite Jesus quer que você realmente entregue a sua vida para Ele. Assim como aquele leproso fez. Eu quero te desafiar a sair do seu lugar, a vir aqui à frente. Eu não quero demorar, mas eu preciso fazer esse momento. Enquanto estivermos cantando, vem aqui à frente, diga ao Senhor: Senhor, aqui estou, sem esperança, machucado. Estou com uma vida completamente sem esperança, sem rumo. Mas eu creio que o Senhor está me tocando, que o Senhor está me abraçando, que o Senhor derramou o teu sangue precioso naquela cruz para me dar uma nova vida, para me dar uma nova oportunidade. Se você quer fazer isso, pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pode vir. Vamos adorar o Senhor. Te adorarei, te adorarei. Você crê que Ele está aqui? Sais aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Você crê nesse Deus? Ele toca corações. Adore ao Senhor. Aquele homem mesmo leproso, ele adorou a Jesus. Mas depois ele continuou falando das grandezas do Senhor. Você acha que é impossível aquilo que está acontecendo com você? Jesus pode todas as coisas, mas Ele quer que você entregue a sua vida a Ele. Se arrependa dos seus pecados. Este é o momento, esta é a noite. Não tenha vergonha, venha aqui à frente. Aquele homem foi e se lançou aos pés de Jesus. Você pode fazer isso hoje. E eu quero terminar esse momento. Então venha, se Deus fala ao teu coração. Adore ao Senhor. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Por quê? Meu Deus é o
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Quem é Deus? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, estão nos corações, tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, estão nos corações, tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. O nosso Deus, Ele cuida da sua história. Nós entendemos nessa noite que o Senhor Jesus, Ele está aqui entendendo o nosso limite. Ele sabe que você está no limite e você não consegue passar disso, mas Ele tem poder de te levar a ir muito mais além. O nosso Jesus tem um poder e um amor tão grande que Ele abraça até mesmo aqueles que são intocáveis, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas também Ele age no sobrenatural, porque está acima da medicina. Deus deu sabedoria aos médicos, sim, mas há situações que Deus está acima, mostrando que Ele não só deu sabedoria, como Ele tem a última palavra. Eu não sei como você está, mas eu ainda sinto no coração. Você precisa vir, dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, não dá para continuar assim. Jesus, eu não quero ficar contaminado pelo pecado, como a lepra contamina o homem. Eu quero me entregar a Ti, eu quero abandonar os meus erros, meus pecados. Eu quero me consagrar a Ti. Diga para o Senhor: eu quero ter uma família na Tua presença. Eu quero ter dias melhores, felizes nessa terra, mesmo diante das tribulações. Diga para o Senhor: Pai, o que é natural eu estou fazendo, mas o sobrenatural eu confio em Ti. Tu és o meu Deus, Tu és a minha salvação. Eu pergunto pela última vez: você sabe por que Deus te trouxe aqui? Eu quero orar por você, então vem aqui à frente. O Senhor conhece você. Ele te ama profundamente. Ele quer restaurar a sua história agora, para sempre. Há alguém? Pode vir. Não tenha medo, não tenha vergonha. Esse mesmo Jesus que acabamos de ler é o Jesus que está aqui presente, entre nós, nesta noite. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o Deus da nossa salvação. Senhor Jesus, eu não consigo imaginar o espanto de todos quando ouviram aquele homem dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E quando o Senhor disse: eu quero ser limpo totalmente, o Senhor tocou naquele homem de uma forma especial, abraçou aquele homem intocável e transformou por completo. Eu não sei, ó Deus, qual foi o sentimento que ele teve ao sentir o nariz voltando ao lugar, as orelhas, todo o corpo sendo transformado por completo. Mas eu imagino, ó Deus, que aquilo não foi tão simples. Ele deve ter sentido algo, mas ele sentiu a presença do Senhor na vida dele. Obrigado, Senhor, porque ele, mesmo sendo advertido para não falar, ele falou com ousadia. E ó Deus, nos perdoe. Nos perdoe quando o Senhor manda a gente pregar o Evangelho a toda criatura. Muitas vezes nos tornamos agentes secretos de Jesus.
Muitas vezes não falamos de Jesus. Muitas vezes temos até medo de falar de Jesus. Ó Deus, aquilo que está acontecendo nessas Olimpíadas, ó Pai, uma vergonha. Senhor, imagino como o teu coração está triste de ver a banalização da família, a banalização da moral, dos bons costumes, da tua santa palavra. E muitas pessoas estão aplaudindo isso, Senhor. Perdoe, Senhor, a tua igreja, se temos sido omissos diante de tudo aquilo que o mal tem feito em nossa sociedade. Queremos ser sal e luz, Senhor. Queremos refletir como espelho a tua glória. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, ó Pai. Não queremos estar agora atarefado com as nossas vidas, cuidando dos nossos negócios, mas não conseguindo falar do teu nome. Nos perdoe, Senhor. Ó Pai, queremos sair daqui nesta noite como homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, para falar da tua grandeza para todas as pessoas. Eu peço a bênção do Senhor, meu Deus, sobre a vida daqueles que entraram aqui e estão sem esperança, estão vivendo momentos angustiados, ó Pai, angustiosos, estão vivendo a pior fase do seu relacionamento conjugal. Ó Pai, talvez hajam pessoas aqui lutando com problema de saúde sério. Que cada um possa ter a certeza de que o Senhor está no controle absoluto de suas vidas. Eu peço a bênção do Senhor e faço esta oração como ministro do Evangelho diante desta igreja, orando em nome daquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado? Diga para ele e para ela: há esperança para a sua vida.